Olá, boa noite a todos, tudo bem? Mais um domingo aí, graças a Deus. Tô animado aí para adorar a Deus com você. Queria te pedir que você pudesse ficar à vontade aí no seu lugar e que também pudesse colocar a sua vida diante do Senhor nessa hora, para a gente poder viver aquilo que o Senhor está preparando para nós, tá bom? Vou colocar uma música aqui para a gente adorar a Deus e queria te convidar para você também adorar a Deus comigo e a gente juntos poder ser uma bênção aqui, tá bom? Vamos lá. O teu sangue fez assim. Oh, oh, oh. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Oh, oh, oh. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Somos um, o teu sangue fez assim. Obrigado, Deus. Oh, oh, meu amor é bem maior que tudo em mim.
Senhor, obrigado, Deus, a sua aliança não nos separou de ti, Deus. Pelo contrário, o Senhor, Deus, veio e nos resgatou para o reino do seu amor, Deus. Hoje nós somos resgatados, Deus. Nós não vivemos mais para nós mesmos, Pai, mas nós vivemos para o Senhor, Deus. Deus, que prazer é poder viver na tua presença, Senhor. Te peço, abençoa, Deus, esse tempo aqui agora que nós teremos. Abençoa, Deus, os meus ouvidos, a minha boca, os ouvidos dos meus irmãos. Abençoa, Deus, esse momento que nós viveremos. Te peço, Deus, que seja tudo conforme o teu querer, conforme o teu mover. Venha e faça o seu, tome o seu lugar, faça a sua obra em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aí mais um domingo, graças a Deus, com bastante saúde, bastante paz, bastante alegria, com vida, e temos a oportunidade aqui de nos reunir virtualmente como uma igreja. Nós temos feito algumas séries aí, algumas pregações, mensagens, sem uma série específica, e hoje eu queria falar um pouco a respeito do que Deus colocou no meu coração, que é a vida em comunidade. Queria te pedir para você poder fechar os seus olhos mais uma vez e falar assim: eu sou membro de um corpo chamado Corpo de Cristo. Então Deus, venha e faça esse membro aqui, ó, do seu corpo relevante para a sua obra, em nome de Jesus. Irmãos, o texto base para a nossa mensagem é 1 Coríntios, no capítulo 12. Vou fazer a leitura aqui e aí a gente começa algum bate-papo em cima disso. Ora, 1 Coríntios 12, versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram gentios, deixavam-se levados pelos ídolos mudos, porque eram guiados por eles. Tanto vos quero fazer prender ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a um como quer. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, de fato. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vocês. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós
são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu agora vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, que começa a ser narrado a partir de 1 Coríntios, no capítulo 13. Então, irmãos, o texto é este. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês que, inicialmente no texto aqui, nos primeiros versículos, ele fala: vocês sabem, no versículo 2, quando vocês eram gentios, vocês se deixavam levar pelos ídolos mudos, porque eram guiados por ele. Então, uma premissa de que nós somos corpo de Cristo é que nós somos guiados pela cabeça. E nesse caso, a cabeça é Cristo. Nesse caso, nós somos o corpo de Cristo. E, por definição, o corpo, ele obedece à cabeça. Por definição, por existência, o corpo, ele depende da cabeça. O corpo sem a cabeça, ele é morto. O corpo sem as ordens, sem o fluxo venoso, sanguíneo, sem aquilo que nos faz ter vida através do coração, através daquilo que a cabeça está comandando, ele é morto. Então, por ser corpo de Cristo, por ser corpo, por definição, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, que hoje é o papel de Cristo em nós. Hoje é quem representa Cristo em nós, porque através da nossa vida nós podemos refletir o governo de Cristo. Através da nossa vida, o domínio de Deus, ele é estendido para essa terra. Através das nossas vidas, a vontade de Deus, ela é operada na nossa comunidade, no nosso meio. A partir das nossas mãos, o Senhor toca. A partir dos nossos pés, o Evangelho é levado. A partir da nossa boca, jorram águas doces que vão abençoar e apaziguar e confortar e consolar os nossos irmãos e as pessoas que nos cercam. A partir dos nossos ouvidos, nós podemos estar atentos àquilo que está ao nosso redor. Nós podemos gastar tempo na presença de algumas pessoas para poder interceder, como Jesus o faz por nós, junto ao Pai, em favor destas pessoas. Então, a vida através de um corpo, a vida em comunidade, ela existe hoje através de um corpo. E esse corpo hoje é a extensão do reino de Deus aqui na terra. Hoje eu e você somos corpo de Cristo, porque somos guiados por Deus. Então não adianta um membro desordenado querer ir para algum lugar ou querer ir para outro lugar, que não é o lugar na qual a cabeça está nos guiando. Não é o lugar para onde o corpo precisa ir. A gente dá isso, inclusive, o nome de disfunção. Quando você tem um membro do corpo que não corresponde bem aos comandos que a cabeça ordena, a gente chama isso de disfunção. Esse membro, ele está, pelo menos, anestesiado. Já aconteceu de você ter um membro do seu corpo anestesiado, que você dá um comando, mas ele não corresponde àquele comando? Ou esse corpo, se for mais grave, ele está até mesmo desconectado. Ele está
quebrado. Ele está com a sua conexão no corpo quebrada. E aí ele não consegue mais ordenar como se você tivesse quebrado um membro do seu corpo, por exemplo. Ou num caso ainda mais grave, esse membro pode estar assim dessa forma, mas tão anestesiado, que com o tempo passa a circular menos sangue, ele se atrofia. Ele começa a não usufruir das suas capacidades totais. Mas agora ele é limitado pela sua não atuação, pela sua não correspondência às ordens do corpo. E, na pior das hipóteses, esse membro pode até ser mesmo cortado e jogado fora. Para quê? Para que ele não domine todo o corpo, para que esse mal não se espalhe. E todos esses exemplos que eu acabei de dar, eles têm outros termos na Bíblia que os usam também. Às vezes o Senhor ele faz analogias como a árvore e os galhos. E ele faz analogia do sangue como a seiva da árvore que retém seus nutrientes ali, que absorve os seus nutrientes e consegue nos alimentar. Falando que nós fomos, por exemplo, enxertados na videira. E aí hoje a vida que está em nós, nesses galhos, é graças a essa videira. E se nós nos desconectarmos dessa videira, a gente por um acaso não vai ter vida em nós mesmos. Que é mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Que é mais ou menos o que eu estou querendo explicar. O corpo, ele foi feito por Deus. Em Gênesis, no primeiro capítulo, Deus pegou ali, e falou, né, Gênesis 1:27, falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele domine, etc. Enfim, criou um propósito, deu uma ordenança para ele, abençoou ali, e aí finalmente depois ele forma do pó da terra, ele forma do nada o corpo dele, o corpo aonde ele vai soprar aquela alma vivente, onde ele vai fazer com que aquela vida flua. E aquela vida agora, ela existe na terra por causa do corpo que existe ali. Então hoje nós temos vida por causa do corpo que está em nós. Hoje a igreja com vida, ela só tem vida porque antes de ser uma igreja com vida, ela é um corpo de Cristo. E aí a vida de Deus, formada através de Deus, que Deus sopra vida em nós, ela começa a operar e começa a fazer com que essa vida, o sangue, né, como nós falamos em Levítico, o sangue, ele começa a fluir no corpo. Então a vida de Deus começa a fluir nesse corpo. E tudo coordenado, orquestrado, maravilhosamente organizado pelo Criador, maravilhosamente ordenado pelo cabeça, que é Cristo. Então, uma premissa para nós sermos corpo é que nós precisamos estar ligados ao cabeça. Se a gente caminha um pouco mais aqui, a gente lê nos próximos versículos, né? Em especial aqui no versículo 11 de 1 Coríntios 12, versículo 11, fala que um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas que a gente leu aí, esses dons espirituais, distribuindo-as particularmente a cada um como quer. Algumas versões fazem a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito interessante, né? Para o que for útil. Você já parou para pensar que você tem uma utilidade no corpo? Um membro do corpo, né? Um dedão, né? Se você tirar o dedão da sua mão, você vai ser extremamente limitado por causa de um membro do seu corpo. Então, cada membro do seu corpo, ele tem a sua função. Ele é útil para algo. E é muito interessante quando a gente tem essa perspectiva de corpo, porque quando nós, sendo membro, temos a consciência de que nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós vimos propósito naquilo. E é interessante porque quando alguma parte do nosso corpo está doendo, você lembra que você tem ela e percebe o tanto que ela é importante. Mas a partir do momento que ela não está doendo, que ela está saudável, nem sempre você tem consciência de que ela existe. Mas quando você tem consciência que ela existe, é muito legal porque você vê a função, você vê que é útil para algo. E assim o Espírito de Deus faz também. Ele cria conforme Ele quer, Ele forma para que seja útil para algo, para que tenha utilidade no corpo.
o membro, ele só existe por causa do corpo. E o corpo só existe porque ele foi composto por membros. E quando nós pensamos que a manifestação do Espírito ela é dada a cada um, o próprio Senhor, ele é trindade. O próprio Senhor é trino. Então, não existe individualismo, não existe autossuficiência, não existe um membro fora do corpo. Senão, esse membro ele está literalmente morto. Se não morto agora, é como uma rosa que você arrancou do jardim. Se não morto agora, nos próximos minutos ali, ela tende a morrer. Se ela não for novamente colocada na fonte da vida. E a fonte da vida é o corpo de Cristo. É a maneira que Cristo escolheu para poder fazer com que a vontade dele se estabeleça, para poder edificar a sua casa, a sua igreja, o seu lar, que é a nossa habitação de Deus em nós. Nós somos a habitação de Deus. Individualmente nós somos membros de um corpo. Coletivamente nós somos membros de outro corpo. Então essa vida em comunidade, através do Espírito Santo, ele te deu dons, ele te deu talentos, ele te deu propósito para o que é útil a mim e a você. E isso faz com que nós sejamos relevantes, faz com que nós sejamos significativos, faz com que nós tenhamos propósito. E entenda, o membro, quando ele cumpre o seu propósito, ele é como uma ferramenta sendo usada para o seu propósito. Pensa que outro dia eu estava partindo madeira, estava fazendo um brinquedo para o Levi de madeira e eu precisava partir madeira. E eu estava com uma ferramenta muito inadequada, aí eu estava lá tentando com aquela cegueta fazer o corte da madeira e o corte não estava sendo preciso, o corte não estava ficando bom, eu estava cansando com aquilo ali porque estava usando um instrumento inadequado, estava usando a forma inadequada para poder chegar no mesmo lugar. E aí, durante um tempo aí, um amigo meu me emprestou uma serra tico-tico. E aí eu, com todo o cuidado devido, me lembrei e falei, poxa, podia pegar ela vai ser mais, vai atender melhor ao propósito nesse caso. Então eu peguei aquela serra, comecei a usá-la e o trabalho fluiu muito melhor, o serviço ficou muito mais rápido, ficou muito mais bem feito porque eu usei uma ferramenta apropriada. Em compensação, os acabamentos, eu precisei pegar outra ferramenta. Em compensação, outras peças menores, mais sutis, eu não pude usar a serra tico-tico, eu tive que usar a cegueta, e serrando ali pedacinho de madeira a madeira. E depois, para juntar aquilo tudo, eu precisei uma outra ferramenta, que foi a cola de madeira. Depois eu precisei usar pregos. Depois eu precisei usar molas nesse caso desse projeto. Depois eu precisei usar várias outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que quando eu orquestrei, sendo o senhor daquelas ferramentas, eu orquestrei aquelas ferramentas para o propósito, aquilo que foi construído, aquela obra que foi construída, edificada, ela se tornou útil graças à operação de todos esses fatores, graças a todas essas ferramentas colaborando junto para poder cumprir aquele propósito, nesse caso de construir um brinquedo lá para o Levi. O que eu fiz? Eu fiz um revolvinho de atirar gominha. Aí você põe a gominha aqui na ponta, coloca lá atrás, aí tem um gatilho, e aí o gatilho levanta uma coisa que dispara uma gominha. Foi isso que eu fiz. Mas o fato é que isso fez com que aquelas ferramentas fossem usadas conforme o seu propósito. Se eu tivesse usado apenas uma delas, com certeza o meu trabalho teria sido muito pior. Ele teria desgastado mais, teria tido uma sobrecarga desnecessária, poderia até mesmo atrapalhar ali a saúde daquela ferramenta, podia ter quebrado. E assim, queridos, a cada um de nós foi dada a manifestação do Espírito para o que é útil. Versículo 11, 1 Coríntios 12, está falando com você, está falando comigo. A cada um de nós foi dada a manifestação do Espírito, conforme o que for útil, para o que é útil. Oh Deus, revela para os meus irmãos e para mim, Deus,
essa manifestação nos dá sensibilidade, nos liga ao cabeça, Deus, para a gente poder ter discernimento, entendimento, sensibilidade espiritual, Deus, para poder entender aquilo que o Senhor está fluindo através de nós, Deus, aquilo que o Senhor está nos enchendo, Deus, para que nós possamos ser relevantes no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Meu irmão, nós podemos dar simplesmente apenas o que nós temos. Parece óbvio, mas se você tem é porque Deus te deu. E se Deus te deu, Ele te deu para um plano, para um propósito, com um significado. E esse significado é coletivo. Esse significado tem a ver com o corpo. Se coloca na posição do cabeça, se coloca sob a ótica de Deus nesse sentido, com o olhar de Deus a respeito das circunstâncias. O que você tem porque foi dado por Deus. E se você tem porque foi dado, é para que você use para o propósito dele. Eu só posso dar aquilo que eu recebi. Vamos continuar no texto mais um pouco. Se a gente olha aqui agora no versículo 18, 1 Coríntios 12, 18. Deus colocou todos os membros no corpo, cada um deles como quis. É basicamente isso. Então, sabe, eu posso te dizer, eu não vejo em Deus uma característica de desperdício. Eu vejo em Deus uma característica de uma pessoa extremamente cheia de propósito e plano, na qual ele olha e começa a entregar. Ele não desperdiça, ele entrega para um propósito. E se ele não desperdiça, é porque ele está depositando a quantidade certa, na pessoa certa, na medida, no forma, no modo certo, para que cada um de nós possa desempenhar bem o nosso papel. E aí com certeza você deve estar pensando aí, qual é o meu papel? Talvez você já tenha claro. E se você tem claro, faça. Se você não tem claro, eu te desafio a pensar ao seu redor quais são as pessoas que te cercam hoje. O que você pode fazer por estas pessoas que te cercam hoje. Porque o Evangelho, ele nos transforma de dentro para fora, para que nós possamos também, dentro de nós, ser transformados e transformar aquilo que está fora de nós também. O Evangelho não é egoísta. O Evangelho ele tem a ver com o todo, ele tem a ver com a comunidade. Então hoje nós podemos ter entendimento sobre a ótica de Deus, de que não é um desperdício o que Deus colocou sobre você. Portanto, você, por exemplo, usando outra analogia bíblica, não vai enterrar os seus talentos. Você não vai desperdiçar aquilo que Deus depositou para você. E quando Ele depositou para você, foi em amor. Quando Ele depositou para você, foi em propósito. Se você sabia que a sua mão, para ela ser plenamente mão, ela tem que ser usada como mão. Se eu começo a andar de bananeira, eu não estou usando a mão na sua plenitude. Então, quando eu uso a mão como mão, essa mão ela tem o seu propósito completo. E trazendo para a nossa vida, isso faz com que eu e você tenhamos alegria, a gente tenha gozo, né? A gente tenha um gozo de vida. E aí as pessoas perguntam, então, qual é o meu propósito de vida? Irmão, seu propósito de vida é ser membro de um corpo, o corpo de Cristo. Agora, através do corpo de Cristo, você consegue ser útil, você consegue ser eficiente, você tem alegria, você tem propósito. Aleluia! Isso é muito bom, queridos. Isso é muito bom. Nós temos que olhar a perspectiva de Deus sobre as coisas. Faça esse trabalho, coloque-se no lugar de Deus. Depois ele fala que formou um só corpo e muitos membros, mas um corpo. Perceba, o próprio corpo, nosso corpo, foi formado pelas mãos de Deus. O nosso corpo, obra de suas mãos, o nosso corpo físico aqui na terra, obra de suas mãos. Então, Ele não te deu esse corpo para desperdício. Esse corpo ele é composto por membros. Cada membro tem a sua função. A família, aí agora eu como membro, eu como corpo, me torno membro de uma família. Então agora a minha família se torna um corpo que tem a esposa, tem o marido, tem seus filhos. Se você ainda não é casado, você tem seus pais. E ainda assim você forma ali agora um corpo. Então entenda, eu sou o corpo, mas dentro da família eu sou membro de um novo corpo.
E aí esse novo corpo, ele também, eu posso usar a analogia de uma célula. Eu, corpo, e agora através de uma célula, nós formamos um novo corpo. Essa célula, como um novo corpo, ela é membro de um outro corpo, que é a igreja. E cada igreja individualmente, ela é membro de um corpo chamado Corpo de Cristo, a Igreja Santa Gloriosa, que o Senhor Jesus vai resgatar. Então, perceba que existe uma correlação 100% com relação ao corpo. Esta correlação entre nós, ela é ligada, nós somos ligadas entre juntas e medulas, veias, sangue, nervos, sistema nervoso. Nós somos todos conectados a esse cabeça, individualmente. E a partir do momento que eu sou individualmente conectado ao cabeça, esse Senhor, o Senhor, Deus vivo verdadeiro, Jesus Cristo, ele começa através do Espírito Santo a me conectar num corpo, que conecta num corpo, formando assim uma grande comunidade chamada Corpo de Cristo, a qual exala a característica de Deus, a vida de Deus, a qual exala o reino de Deus aqui na terra. E aí perceba que o propósito desse corpo está lá no versículo 25, fala aqui, né? Para que não haja divisão, mas tenham todos cuidado uns com os outros. Então, o propósito deste corpo é termos cuidado uns com os outros. Se você, as próximas vezes que você lê a Bíblia, lê os versículos, tiver essa consciência de aliança, essa consciência de corpo, nós entendemos que a Bíblia inteira, perceba, Jesus, ele veio à cruz e morreu no nosso lugar para que sejamos o seu corpo. Perceba que Jesus, como cabeça, ele veio e morreu pelo seu corpo. Por causa disso, nós hoje somos corpo de Cristo. Então podemos ter esse entendimento e agora, a partir disso, ter essa revelação. Então é cuidado uns com os outros. Todos os membros do corpo são relevantes. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E quando eu digo cuidar, muitas vezes é cuidar dentro das nossas capacidades. Quais foram elas? Aquelas que o Senhor te deu. E se às vezes você não tem aquela condição, você pode orar. Você pode falar: Senhor, eu quero muito poder abençoar o irmão, eu quero muito poder suportá-lo na dor, eu quero muito, mas eu não tenho condição, eu não tenho recurso, eu não tenho, enfim, eu não tenho. Deus, por favor. Irmãos, o que você acha que Deus vai fazer? Deus dos céus, ele vai derramar sobre você as bênçãos para que você possa abençoar. Você é abençoado para abençoar. Nós somos uma bênção, por isso podemos abençoar. Nós somos cheios de Espírito para sermos um canal da graça de Deus através da vida dos irmãos. Nós somos vaso que transborda das águas de Deus e derrama sobre a vida dos irmãos. Nós somos cheios repletos de exemplos na Bíblia de pessoas que tinham pouco, mas com o pouco que tinham, através de Cristo, através de Jesus, isso foi suficiente para alimentar multidões. A multiplicação dos pães, meu irmão e minha irmã, não foi Deus fez um depósito de pães e peixes, mas quanto mais se tirava, não faltava do que ficava, e se tirava e não faltava do que ficava, e se tirava mais e não faltava do que ficava. Entende? O princípio não significa acumular para dividir. O princípio significa ser uma bênção, porque você é uma bênção. Você foi abençoado e pelas bênçãos de Deus você é uma bênção. Então agora, porque você é uma bênção, você pode abençoar. Não é acumular para repartir. Estou falando de todos os recursos, estou falando de tempo, estou falando de dinheiro, estou falando de recursos sentimentais, emocionais, gastar, ouvir, enfim, o que você tem à sua disposição, que você sabe o que Deus te deu. Isso foi feito através de mim, para abençoar o corpo, porque Deus escolheu assim. Então uma oração do tipo, Senhor, faça através de mim, é uma oração que agrada o coração de Deus.
Quando eu falo que um ferro afia um ferro, quando um fala que existe um cisco e uma trave, quando fala sobre essas N analogias que envolvem um coletivo, a gente tem que entender que é um corpo. Por isso que os apóstolos vinham e depositavam o que tinham aos pés os irmãos daquela igreja primitiva, depositavam o que tinham aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles eram extremamente altruístas e desapegados, talvez como uma consequência, mas porque principalmente na minha visão, ele teve um entendimento do corpo de Cristo. E aí, irmão, a sua família, ela é um membro importante desse corpo, mas ela é um membro. As outras famílias que te cercam também são membros importantes deste corpo, mas também são só membros. As igrejas que se cercam são membros importantes, mas são só membros. O que nós estamos preocupados? Com uma placa? O que nós estamos preocupados? Em garimpar, em conseguir o quê? Exaltar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então o que eu faço com um propósito de mentalidade de corpo de Cristo. É importante cada unidade de membro ter a sua saúde, ter a sua ordem. Deus é um Deus de paz e não um Deus de desordem. Ele estabeleceu autoridades delegadas para poder governar por esse corpo. Mas a ideia é que nós formamos, irmãos, quando o Senhor vier e buscar a mim e buscar a sua igreja gloriosa, Ele não vai buscar um rótulo, Ele vai buscar a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Nós somos um só corpo. E por causa disso, nós podemos ter a liberdade de fluir através da igreja com vida, através da sua célula, através das igrejas que nos cercam, através da nossa família, e o próprio Senhor, através do seu próprio tabernáculo, que é o seu corpo, também poder fluir naturalmente. E assim ele forma o corpo de Cristo. E assim todos nós, ligados, conectados através dessa vida de Deus, a gente consegue fluir naturalmente. E aí o texto finaliza em 1 Coríntios 12 falando para nós buscarmos os melhores dons. E ele falou que nos mostraria um caminho mais excelente para buscarmos os melhores dons. E melhores aqui, ele tem um significado de mais úteis, de useful. É o propósito, é a excelência no sentido da aplicação, é os mais aplicáveis, são os mais cheios de propósito, os mais cheios de plano. E aí hoje você pode, eu e você, buscarmos esses dons que se aplicam hoje para a nossa realidade, na nossa casa, na nossa vida. Sabe o que é isso? Isso é alinhamento com o que Deus está fazendo. Então, se eu sei qual é o comando da cabeça e eu obedeço, é o corpo inteiro marchando em uma só direção, é o corpo inteiro andando em uma só voz, falando uma só língua, com um só propósito. Irmãos, isso é lindo. E aí quando isso acontece, o corpo de Cristo age em concordância com o cabeça, e aí não tem quem impeça essa vontade de ser feita. Então, quando nós buscamos os melhores dons, nós estamos querendo dizer, através da palavra de Deus, que nós devemos buscar aqueles que mais se adequam para esse momento específico. Deixa eu te falar, o Senhor pode te usar em dons que não são seus. Já aconteceu comigo. Certa vez eu fui no monte, no Belvedere, e eu estava com uma série de coisas que eu queria resolver, precisava queimar algumas coisas, enfim. Não se escandalize se você não sabe o que é isso, mas eu simplesmente fui lá para poder passar um tempo com Deus e deixar algumas coisas ali para trás. Precisava colocar um marco ali na minha vida. Então eu fui até um monte, comecei a orar, e ali, no meio daquilo tudo, apareceu uma pessoa, e objetivamente dizendo, comecei a ter percepções, sensações, e aí finalmente me veio algumas imagens a respeito da vida daquela pessoa. Eu não via aquela pessoa, eu via uma representação de figura daquela pessoa, que era até uma árvore. E aí eu cheguei perto daquela pessoa com muito temor, mas eu tinha uma convicção pela fé de que era para eu tomar aquele passo, de que era para eu falar aquilo. E aí eu fui e disse para aquela pessoa tudo aquilo que eu tinha sentido, tudo aquilo que eu tinha percebido. Perceba, eu não conhecia essa pessoa e nunca mais a vi.
Mas eu sei que através daquilo ali, quando eu comecei a falar com ela, aquela pessoa imediatamente ela foi tocada, ela foi quebrantada, ela não estava no monte comigo, só para você ficar ciente, ela não estava ali direto comigo no monte, ela estava fora, então uma pessoa qualquer da rua, não era cristã pelo jeito, e a partir dali eu sei que ela teve uma transformação de vida e aceitou a Jesus, e eu creio que ela teve um passo, um caminhar diferente a partir dali. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque isso não acontece em todo momento na minha vida. Já aconteceu algumas vezes, mas não acontece em todo momento na minha vida. Mas eu estava ali e creio que eu fui usado por Deus para um plano dele. E eu estava ali disponível, apto, com aquela mentalidade do tipo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Deus, me usa. Senhor, estou aqui para o seu propósito, eu quero fazer conforme o teu querer, o que o Senhor quer que seja falado. Enfim, isso já aconteceu, essa experiência, outras vezes, e normalmente ela sempre tem uma associação de aplicação prática. Então, esse dom espiritual, ele fluiu através de mim para uma aplicação prática. Outras vezes eu tive também interpretações, enfim, outras coisas já aconteceram nesse propósito, mas com uma aplicação prática específica. E posso te falar, muitas vezes esses dons não são apenas dons espirituais, eles são talentos naturais que o Senhor nos entrega. Eu vejo isso quando um irmão vira, por exemplo, e fala assim, poxa, determinada coisa podia ser diferente, hein? Sabe como é que eu olho essa crítica do irmão? Eu falo assim, Deus está levantando alguém através desse desconforto, deu entendimento para essa pessoa para que pudesse agir diferente nessa situação. É uma situação que não foi revelada a ninguém, mas o Espírito de Deus revelou a ele como quis. E aí ele começa a levantar uma pessoa para poder cumprir exatamente aquele propósito, aquele papel. Gente, isso é muito legal, porque você vê que a igreja ela é de Cristo e Ele é Senhor. Ele faz com ela o que Ele quer. E aí cabe a nós estarmos ordenados, caminhando. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, você foi cheio do Espírito Santo. E aí agora você vai ter capacidade, condição de amar ao próximo como a si mesmo. E o próximo é todos nós aqui que estamos vendo essa live, são os membros da sua família, são as pessoas da sua igreja, são as pessoas que te cercam, são aqueles que estão do nosso lado. Se permita ser instrumento de Deus na sua vida, eu tenho certeza, você vai ser alegre, não vai ter espaço para falta de questionamento de propósito, não vai ter espaço para depressão, para nenhum tipo de disfunção emocional, nenhum tipo de disfunção física. Nós seremos um só corpo, marchando em unidade para fazer expansão do reino, para fazer cumprir o plano do Senhor. Amém, queridos? E assim, o caminho do amor é o caminho que eu te peço para você seguir e para você viver. Então, se eu for fazer uma retrospectiva bem rápida aqui para encerrar, nós somos guiados pelo cabeça. O fato de sermos guiados pelo cabeça faz com que a vida flua através do cabeça para as nossas vidas. Deus nos deu talentos, dons, particularidades para aquilo que é útil dentro da nossa comunidade. Nós formamos um só corpo para o seu propósito. Eu não vejo em Deus desperdício. Deus não vai te usar como um desperdício. Deus quer te usar, Ele vai derramar sobre mim e sobre você, para a gente ser útil, ter propósito, ser alegre. Nós somos muitos membros, mas um só corpo, o corpo de Cristo. Nós cuidamos uns dos outros, fazemos com que o cuidado coletivo, através desse cuidado, Deus use a sua vida financeira, a sua vida emocional, as suas influências para poder abençoar as pessoas, porque você é uma bênção. E agora você vai buscar os dons que mais se aplicam, os dons que mais se encaixam, sempre lembrando, não por força, nem por violência, não por ganância, não por vaidades, mas por amor, porque você ama a Deus, Deus também te leva a amar o seu irmão, e coisas que só você pode fazer estão na sua mão. Tem gente que está mais perto de você do que perto de mim, então é mais óbvio que Deus te use para poder abençoar essas pessoas do que eu abençoar essas pessoas ou qualquer outra pessoa.
Ore sobre isso, medite sobre isso. Se você acha que isso faz sentido, dê um like, compartilhe com alguém que você queira também edificar através dessa mensagem. Novamente, somos a Igreja com Vida, seja bem-vindo. Dá um like aqui nesse canal, siga, compartilhe, para você poder ficar ligado em todas as pregações. Tenha uma excelente semana e eu quero orar por você e vou encerrar. Deus abençoa aqui os meus irmãos e irmãs, me abençoa para nós termos uma semana cheia de propósito, cheia de significado. Nos ajuda, Deus, a viver uma semana lotada, transbordante da sua presença, transbordante do seu propósito. Queremos ser úteis ao seu corpo. Flua através de nós. Estamos aqui, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos poder abençoar mais, por isso te pedimos, Deus, faz em nós o Teu querer, para que nós sejamos mais plenos do Seu Espírito. Que o Senhor te abençoe, que Ele te encha e você seja uma pessoa cheia de propósito, vivendo esta vida em comunidade. Em nome de Jesus. Amém.